Está no ar o nosso Direito e Justiça, sempre uma grande alegria estar com você, querido telespectador, querida telespectadora, para trazer sempre informações de qualidade, relevantes e que despertem você cada vez mais para aquilo tudo que a gente precisa conhecer, entender, que é tão importante, né? Que faz parte muitas vezes do nosso cotidiano e, infelizmente, a gente acaba ignorando por tantas questões, né? Mas a gente está ali envolvido com o trabalho, com a família, com problemas, com situações mil, né? E a gente acaba desprezando muitos fatos que são importantes e a gente está aqui justamente para trazer para você algumas reflexões. E hoje não poderia ser diferente. Eu trouxe aqui alguém muito especial, uma super competente profissional, que é a Daniela Miranda. Daniela Miranda, seja muito bem-vinda. E a Daniela vai falar de um assunto muito importante hoje aqui, né, Daniela? Com certeza. Que todo mundo precisa saber, não é não? É a complexidade ambiental, né? É o nosso espaço onde nós estamos vivendo, né? Esse é o nosso dia a dia, o nosso cotidiano em relação a toda essa problemática hoje de mudanças climáticas, né? Isso, olha lá, gente. Então o programa hoje está imperdível. Espera aí, não vai embora não, que agora eu vou chamar o nosso patrocinador e depois a gente volta para continuar falando com a Daniela aqui. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Voltamos então com o nosso primeiro bloco aqui para conversar com a Dani. Já estou até íntima aqui da Dani, porque a gente tem tanta coisa em comum aqui, já começamos nos bastidores a trazer essas questões todas, especialmente relacionadas ao federalismo climático, né, Dani, que você ressaltou tão bem, inclusive objeto do teu pós-doutorado, do teu trabalho aí, né, do teu cotidiano. O que você poderia contar para a gente e falar também, né, dessa importância, conscientização versus exercício que a gente conversou, né? Isso, né, como nós comentamos a questão da importância da conscientização e a gente traz essa referência como um exercício, né, porque muitas vezes a gente comenta, poxa, nós temos que ser conscientes, mas como somos conscientes? A partir do momento que nós começamos a colocar dentro desse espaço que é o espaço vivido, né, são as realidades hoje que nós estamos pensando, vamos pensar em Curitiba, né, muitas vezes áreas centrais, ou mesmo periféricas, que estão aí com alagamentos, ou esse momento de estiagem que vem passando, e isso hoje a gente retrata já de um contexto aí, de uma linha do tempo teórica, que a gente observa já que a própria legislação hoje retrata que não é mais a mudança climática, mas sim as emergências climáticas, né, a gente já começa a pensar nessa integração, principalmente quando a gente fala do federalismo, que é um termo que está surgindo agora, recentemente, porque essa preocupação das emergências se faz necessária essa integração, né, das forças. Até, né? O que aconteceu no Rio Grande do Sul pode ser utilizado como exemplo aqui, né, pra gente, né? Com certeza. Se nós olharmos até para o nosso próprio estado, muitas vezes, né, na sua grandiosidade, como eu comentei contigo no começo, eu sou de uma região do norte do Paraná, e recentemente nós tivemos uma chuva de granizo imensa, né, que foi assustadora, né, um município de quase 40 mil habitantes que sofreu impactos que vão ser muito relevantes hoje até para determinadas áreas ali do município. Mas quando a gente fala de federalismo, por ser um termo, né, que ele está sendo iniciada essa tratativa, a importância dessa integração, nós, no própria pesquisa do pós-doutorado, né, a gente sabe que hoje o nosso TCE está com um novo indicador, né, para poder acompanhar as prefeituras sobre, né, o Tribunal de Contas, né, sobre as contas públicas. Isso. E essa importância de se perceber a gestão dos riscos, né, dos desastres, como que nós podemos trabalhar a mitigação, a adaptação, a prevenção de todo esse processo.
E a gente vem percebendo que, devido a tamanhos arranjos, né, desse problema climático, a necessidade hoje de recursos públicos, né? Cada vez maior. Cada vez maior. E a necessidade hoje que a gente olha da questão da construção dessa política pública e desse plano para mitigação e adaptação climática no nosso estado. Então, é essa referência que a gente está nessa pesquisa, né, para construir o contexto, né, do federalismo climático aqui no nosso estado, mas a gente observar também a importância hoje dos nossos órgãos que estão aí, as instituições públicas como o próprio TCE, o Ministério Público, o TJ, né, as nossas secretarias, a Assembleia Legislativa, né, que tem escolas tão importantes para discutir essa construção de uma política pública tão inovadora, tão necessária, né, esse plano de mitigação emergente, né, trazer para os nossos 399 municípios, que hoje nós sabemos que nós temos uma importante associação dos municípios, que é a AMP, né, e por meio delas, muitas vezes a gente trabalhar o contexto regional, né, já observar as características sociais, ambientais, a questão da identidade de cada região, que é fundamental para a construção unitária desses municípios, mas também a questão de observar a sua regionalização. Acho que até as suscetibilidades aí desses municípios, né, porque como a gente tem muito essa questão climática que afeta invariavelmente, né, cada município de forma exclusiva e específica, eu acho que é muito importante para a gente, né. Sim, e pensar, né, que o nosso estado é uma referência hoje na agricultura, né, algumas regiões são polos, vamos assim dizer, né, sudoeste, o norte do Paraná, mas também fazer esse entendimento dessa conscientização do exercício, que uma política pública, ela fortalecida, né, ela vai estar realmente transformando essa complexidade fundamental para o momento que nós estamos passando. Porque quem hoje está responsável pelo litoral não vai ter o mesmo plano construído com uma pessoa de uma região do norte do Paraná. Então, essa identidade, a vocação da região, ela precisa ser trazida, ser desenvolvida, observada nessa política pública, nessa construção da política pública de mitigação e adaptação climática. Daí, então, a importância, né, Dani, de a gente ter justamente essa vocação, como você falou, né, e cada município trabalhar, ainda que de forma independente, mas tentando aí nessa dinâmica social e até mesmo trazendo todos esses municípios, convidando-os, né, a refletir sobre os seus espaços, para que todos em conjunto possam, então, encontrar mecanismos hábeis a solucionar problemas que eventualmente venham a acontecer, né? Como você falou, porque a gente está num mundo que, infelizmente, a gente não sabe o que pode acontecer, né? É chuva, é estiagem, enfim, tantas coisas, e a gente tem que estar realmente apto a resolver isso, né? E muitas vezes hoje a gente até traz, porque realmente não tem como a gente mensurar o tamanho e as consequências hoje que ocorreu no Rio Grande do Sul, mas isso serve de um alerta, de um trabalho, de um exercício de consciência do que nós hoje pensamos em políticas públicas. Pensamos nesses planos para mitigar, para trazer a sociedade em si e pensar nessa resiliência, né? Porque hoje, mesmo dentro da academia, a gente trabalha a questão da resiliência, né? O quanto é importante hoje a gente está percebendo essa integração, essa percepção do ambiente onde nós estamos, né? E muitas vezes ainda percebe-se, né, pelo viés da academia ainda, que muitas vezes quando nós retratamos a problemática ambiental, seja no direito, seja na administração, no contexto da geografia, ou enfim, das disciplinas que precisam se integrar, muitas vezes ainda existe um lado um tanto romantizado. Só que a percepção que a gente traz hoje pela questão da adaptação climática, da mitigação desses planos, é perceber que essa realidade seria a valoração desses recursos, né, de se pensar o planejamento das cidades. Será que eu preciso, qual é meu plano hoje de arborização urbana? Qual seria o plano que, de repente, uma estiagem, hoje a necessidade de uma construção, eu vou precisar ter cisternas, né? Então começar a pensar na mitigação, mas também nessa adaptação, que muitas vezes, né, parecia tão distante, mas hoje nós estamos aí em causas, grandes impactos, causas e efeitos
que vê tanto na área, né, de ruralidades quanto hoje no espaço urbano. Exatamente, né? Até nós falávamos sobre impermeabilização, inclusive, né, que é um ponto muito importante. A gente pensa assim, eu quero, né, ter ali minha calçada, eu quero deixar tudo bonitinho, não quero ter, né, ali uma árvore de repente, porque vai encher de folha, etc. Mas são questões que a gente tem que refletir mesmo, entender, para que a gente saiba que nós também individualmente fazemos parte desse coletivo e podemos fazer a diferença numa questão social, né? Por isso a conscientização aqui é a palavra-chave desse bloco, a gente tem que realmente pensar a respeito, porque nós fazemos parte de tudo isso e nós podemos sim fazer a diferença, né, Dani? Com certeza. Mas, gente, não acabou aqui, eu vou chamar agora, então, as colunas aí do Matheus Etílio de Castro e também do Dr. Edilson Santos da Rocha. Na sequência, a gente volta aqui com a Dani para continuar conversando sobre esses eventos climáticos, enfim, toda essa repercussão que pode ser trazida, então, para a nossa sociedade. Vamos lá? Sejam bem-vindos a mais uma coluna Direito Contratual aqui no programa Direito e Justiça, seu espaço semanal dedicado às boas práticas e conhecimento do mundo dos contratos. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental para quem quer transformar um terreno bem localizado em um empreendimento lucrativo. Vamos falar sobre o contrato de parceria para a incorporação imobiliária. A incorporação exige investimentos elevados, estudo de viabilidade, aprovação de projetos e muitas horas dedicadas a licenças e trâmites junto à prefeitura, ao cartório de registro de imóveis. Para o proprietário do terreno, a demanda de recursos e expertise pode parecer intimidante. Para o incorporador, encontrar áreas com potencial de valorização nem sempre é tarefa simples. É aí que entra o contrato de parceria, que estabelece responsabilidades, divisão de custos e distribuição de lucros. Ao invés de comprar o terreno, o incorporador oferece ao dono da área participação nos resultados, criando um alinhamento de interesses desde o início. No coração desse tipo de contrato, temos duas figuras centrais. De um lado, o proprietário do imóvel, que aporta o terreno, muitas vezes considerado o insumo primordial de qualquer empreendimento, e do outro, a incorporadora, que não só traz recursos financeiros, como também coordena projetos arquitetônicos, captação de recursos e venda de imóveis na planta. O contrato de parceria formaliza como cada parte contribuirá, seja em capital, seja em trabalho, seja em uso de equipamentos ou na gestão comercial do projeto, e define o que cada um receberá ao final, depois de vendidas as unidades. Boa parte do sucesso da parceria depende de cláusulas contratuais claras em pontos que podem gerar controvérsias. Nesse sentido, há que se iniciar com a definição do objeto do contrato, delimitando exatamente a área a ser incorporada, com a especificação do percentual de participação de cada parceiro. Em seguida, há que se fazer coincidir em cronogramas de aporte de recursos com o fluxo de caixa da obra, determinando-se quando e quando cada parte vai investir e em que condições os desembolsos serão liberados. Necessário também o estabelecimento de penalidades para o caso de atrasos ou descumprimento de prazos, garantindo que ambas as partes tenham segurança e que a obra não fique parada. Outro elemento essencial é a cláusula de garantias. Para a mitigação de riscos, é praxe as incorporadoras se utilizarem de garantias reais, como hipoteca ou alienação fiduciária do terreno, até que a fase de vendas gere receitas suficientes para cobrir o investimento. Por sua vez, o proprietário deve checar a experiência da incorporadora e exigir comprovação de capacidade financeira para evitar que o projeto seja abandonado. Nesse caso, se mostra interessante a contratação de um seguro-garantia. Em paralelo, é crucial a definição dos critérios de prestação de contas, quais relatórios serão apresentados, em que periodicidade e com que nível de detalhamento serão mostradas as receitas, despesas e comissões. Ainda na área de riscos, convém destacar a importância da cláusula de rescisão e de solução de conflitos. Situações como no caso de mudança de zoneamento, crises econômicas que afetam o mercado imobiliário, ou até mesmo divergências sobre a qualidade dos acabamentos podem levar problemas
às partes. Ter um caminho previamente acordado, preferencialmente mediação seguida de arbitragem, minimiza o impacto no cronograma e evita que conflitos judiciais se arrastem por anos, onerando o patrimônio de ambas as partes. Para garantir o equilíbrio da parceria, é importante também incluir cláusulas que tratem da comercialização das unidades, quem será responsável pelo corretor, se haverá exclusividade de vendas, qual será a política de descontos e como serão divididas as comissões pagas pelos compradores. Alinhar esses detalhes previne problemas e impede que conflitos de interesse inviabilizem o empreendimento. Afinal, um bom contrato de parceria é aquele que, mesmo sem prever todas as situações, estabelece mecanismos de governança flexíveis o bastante para serem adaptados conforme o projeto evolui. Celebrar um contrato de parceria bem estruturado pode significar a diferença entre retomar uma área ociosa e transformá-la em um condomínio valorizado ou ver um empreendimento empacar em litígios ou escassez de recursos. Se você é proprietário de terreno, pesquise o histórico da incorporadora e dedique tempo à análise de cada cláusula. Se você representa uma incorporadora, apresente ao parceiro toda a transparência possível e demonstre solidez financeira e técnica. Dessa forma, a confiança construída na fase inicial se refletirá em obras entregues no prazo e com a qualidade esperada. Espero que essas orientações ajudem vocês a visualizarem nos contratos de parceria muito mais que um acordo formal, mas sim um verdadeiro roteiro para o sucesso de um empreendimento imobiliário. Na próxima semana voltamos com mais conhecimento sobre o mundo dos contratos. Até lá! Olá, meu caro amigo telespectador, cá está, nos prestigiando mais uma vez e nós falamos sobre a economia. E hoje para tratarmos da questão da nossa vizinha Argentina, cuja economia tem enfrentado desafios bastante robustos, já não é de hoje, inclusive, mas agora nós temos aí uma notícia, ou melhor, um conjunto de notícias que tem circulado, de certa maneira, há bastante tempo, já há alguns meses, que diz respeito ao exaurimento das reservas cambiais do país em dólar. Este é um problema econômico bastante profundo, talvez o mais profundo que tem sido enfrentado pelos países latino-americanos nas últimas décadas, foi enfrentado pelo Brasil no final da década de 90, né, quando o país ainda possuía aquela relação de paridade do real com o dólar em 1 para 1, né, e agora está sendo enfrentada novamente pela Argentina. O governo Milei tem tentado costurar diversos acordos, inclusive empréstimos com o FMI, acordos diretos com os Estados Unidos. Inclusive, houve um fechamento recente de um empréstimo de 20 bilhões de dólares, justamente com um intuito dentro do plano do Banco Central da Argentina em conter o processo inflacionário no país, em manter a taxa de câmbio naquele patamar, né? Então, se trata aí de um movimento que, de certo modo, envolve grandes esforços por parte do governo, mas que, pelo menos na minha avaliação e na avaliação de grande parte dos economistas, tenderá naturalmente a se exaurir, dada a impossibilidade de manutenção da taxa de câmbio naquele patamar, que vem sendo mantido pela economia argentina do peso em relação ao dólar. Por quê? Porque para o nível da taxa de câmbio, eu acho que primeiro vale a pena a gente recuperar inclusive o histórico, né? O histórico da economia argentina, principalmente ali desde o governo Milei, né? O país ele está saindo aí de um processo de hiperinflação, sofre cronicamente com esse problema já há bastante tempo, e para conseguir conter esse problema da hiperinflação, né, o governo Milei tentou manter uma taxa de câmbio sobrevalorizada. E como que essa sobrevalorização, de certo modo, constitui uma política tão fundamental do ponto de vista do controle da inflação? Ele é fundamental primeiro porque ele consegue, de certo modo, baratear significativamente as importações, né? Ao baratear essas importações, o país consegue
baratear tanto máquinas e equipamentos, que são elementos fundamentais do ponto de vista do capital produtivo, e com isso consegue baratear custos, né, que são repassados ao consumidor ao final do processo produtivo, e também consegue baratear meios de consumo final. Então, a taxa de câmbio constitui talvez o mecanismo mais importante para o controle inflacionário dentro dessa estratégia do governo Milei, né? Só que, ao mesmo tempo, é insustentável manter uma taxa de câmbio tão sobrevalorizada, porque àquele nível há muito mais demanda por dólar do que demanda por peso. Então, naturalmente, você provoca um desequilíbrio. E para conseguir corrigir esse desequilíbrio, o Banco Central da Argentina ele tem que vender boa parte dos dólares de suas reservas cambiais para conseguir manter o nível referido. E, naturalmente, o que vai acontecendo? O governo vai vendendo, ou melhor, o Banco Central vai negociando reservas, até chegar um momento em que já não há mais reservas internacionais, né? Inclusive daí a necessidade de tomada de empréstimos com mecanismos internacionais e com o próprio governo dos Estados Unidos, né? Inclusive foi uma situação que aconteceu com o Brasil no final da década de 90, como eu havia comentado no início do comentário. Aconteceu porque o Brasil não conseguia manter a relação de paridade 1 para 1 em relação ao dólar. Era absolutamente impossível. Havia muito mais demanda por dólar do que demanda por real. Então o Banco Central ele tinha que necessariamente vender reais para conseguir manter a taxa naquele nível. E aí o que aconteceu? Não havia mais dólares, né? Não havia mais dólares porque não havia mais como conseguir manter aquele nível. Então, naturalmente, o governo abriu mão da taxa 1 para 1 e somente a partir de então que o Brasil conseguiu acumular reservas internacionais e hoje possui um nível superior a 300 bilhões de reservas internacionais em dólar, né? Então, naturalmente, no caso da Argentina, não é muito diferente nesse sentido, com a diferença que a situação da Argentina ela é realmente muito delicada, porque tem um processo inflacionário muito forte, né? Mas ao mesmo tempo tem um processo de desindustrialização muito profundo, que se aprofundou ainda mais durante o governo Milei, levando em consideração o fato de que, em função desse câmbio sobrevalorizado, muitas empresas que já vinham, de certa maneira, competindo mal e porcamente na indústria argentina, já não tinham mais um nível tão adequado de produtividade, essas empresas acabaram, muitas delas, fechando, né? Justamente em função do fato de a taxa de câmbio apreciada implicar em uma importação mais barata, em uma competição, ou melhor, em uma importação de produtos que são mais competitivos, né, que são relativamente mais baratos. Então, naturalmente, essas empresas acabaram fechando e o emprego acabou declinando em grande medida. Essa é uma situação que vem, de certa maneira, sendo uma grande dificuldade da Argentina, que é a questão da recessão, né? A diminuição do emprego, a diminuição da produção. Então, o governo da Argentina, a economia da Argentina, basicamente acaba se encontrando um fio na navalha. É uma situação realmente muito delicada, porque, ao mesmo tempo, tenta conter o problema da inflação, mas é um sacrifício muito grande, né? Um câmbio sobrevalorizado que diminui a produção, diminui o emprego e ainda escasseia as reservas internacionais do próprio país. E aí que a gente chega num problema muito grave, porque a partir do momento em que escasseiam as reservas internacionais do país, o país, né, a economia do país não tem acesso ao mercado internacional, né? Você não consegue importar com meios de produção, meios de consumo, as empresas não conseguem importar máquinas e ferramentas para sua produção, e os consumidores não conseguem importar meios de consumo que não são produzidos diretamente pelo país, porque você não tem dólar, né? Então, aí você tem um grande problema do ponto de vista do funcionamento, do bom funcionamento econômico, do ponto de vista mais razoável possível de uma economia. Naturalmente, há um fôlego maior que foi concedido ao governo da Argentina justamente em razão do empréstimo do FMI, quanto em função desses empréstimos recentes que vêm sendo concedidos pelo governo norte-americano, né, que tem, de certa maneira, ajudado a conter esse nível, ou melhor, tem ajudado a abastecer o país com as reservas internacionais que são necessárias, e justamente nesse sentido de manter a taxa de câmbio, né, é bastante fundamental isso para manter a taxa de câmbio, né. Só que haverá, naturalmente,
uma continuidade dessa tendência. Essa tendência ela continuará justamente em função do fato da taxa de câmbio, do nível da taxa de câmbio, ele ser completamente incompatível, ele estar pressionando, de certo modo, além de estar pressionando uma ruptura do ponto de vista econômico, produtivo, várias dificuldades nesse sentido, essa taxa ela vai implicar em muitas dificuldades do ponto de vista do mercado internacional, né? Haja visto essa tendência, inclusive vêm saído muitas notícias recentemente relacionadas ao fato de muitos argentinos estarem utilizando esses dólares em imóveis no exterior, ou seja, gastando tais recursos com finalidades não produtivas especificamente. E é uma situação muito característica de economias que estão à beira do colapso, justamente nesse sentido, à beira do colapso do ponto de vista de seu funcionamento na balança de pagamentos do ponto de vista cambial, né? Então, naturalmente, há um certo conforto, há uma certa margem atualmente, mas essa situação ela continuará a se repetir por se tratar de uma situação estrutural. E a situação da Argentina é uma situação realmente bastante complicada que não poderá simplesmente ser resolvida com um remendo aqui e ali, ainda mais do ponto de vista de uma concepção, né, uma concepção econômica ultraliberal tal qual a do governo de Javier Milei. Justamente nesse sentido, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado. Voltamos então aqui com o nosso segundo bloco, continuando a falar com a Daniela Miranda, só que agora eu quero conversar, Dani, sobre uma questão aqui que é muito importante para a gente, inclusive para toda a sociedade, que é um grande lançamento que nós teremos aí no dia 20, né? Que é uma obra belíssima que fala sobre a energia limpa, imprescindível. Dani, e aí, conta para nós. Então, essa, na verdade, já é a segunda obra em relação à energia limpa, né? Pela coordenadora, a Irini, que é a nossa chefe, vamos assim dizer, nessa área de energia limpa. E é uma coletânea muito importante que vem trazer todo o nosso contexto hoje de projetos, de políticas públicas, de grandes projetos que hoje pela manhã até teve um grande lançamento sobre o projeto de hidrogênio verde no nosso estado, né? A instalação de práticas sobre desenvolvimento em relação ao custo econômico, em relação ao contexto regulatório, né? Quem irá regular esse novo combustível tão importante. Mas o estado do Paraná é uma referência, tá, de tecnologias, de políticas públicas em relação à energia limpa. Então, segunda-feira estaremos lá no Pátio Batel, na Livraria da Vila, esperando todos vocês para que possam também estar nos prestigiando, né? Aí com o lançamento dessa segunda edição do Energia Limpa. Que maravilha, né? E aqui eu percebo que é uma coletânea, são vários autores e cada um fala sobre uma temática específica. Sim, né? Isso mesmo, cada um uma situação específica, referências do nosso estado do Paraná, né? Como a gente já mencionou. Né, nós temos grandes nomes aí dentro dessa obra, né, e acredito que vai ser um grande sucesso, como foi a primeira, que eu praticamente na primeira obra nós falamos sobre o contexto do hidrogênio verde, sobre a regulação desse novo combustível, né, porque ainda é muito novo, mas a necessidade da construção hoje de novas tecnologias, como o hidrogênio verde ou hidrogênio renovável, que, como é dito aqui no nosso estado, né, nós já temos projetos de lei e já está bem avançado. Então, essa segunda obra a gente vem trazer todo aí um escopo referente aos projetos, aos programas existentes ao nosso estado, né, que são referências aí nacionais, para poder estar desenvolvendo novas tecnologias, né, a inovação da energia limpa. Ou seja, o Paraná está na vanguarda aí da energia limpa, do hidrogênio verde, então já não sabia que tinha projeto de lei já? Já na primeira obra nós até mencionamos já esse projeto de lei sobre o hidrogênio renovável, né? Que legal. Né? E como é, né, uma linha de pesquisa, né, inovadora, é uma força-tarefa de várias áreas necessárias para a gente pensar, né, como vai ser toda essa distribuição dessa tecnologia, mais Paraná
como sempre, está à frente. Até recentemente bacana. nós tivemos até uma outra obra, que foi a OAB do Rio que nos convidou para participar, que foi sobre a questão das memórias da construção do saneamento básico. E nós fomos referência para destacar o nosso estado, né? E o nosso estado sempre, como você está sempre na vanguarda, sempre é uma referência, sabe, anos-luz ali, Que perante maravilha, outros né? estados. Quando a gente para analisar, né, que grande parte do Brasil não tem saneamento básico, né, alguns Não. estados aí que o percentual, inclusive, é mínimo, né? Sim. E a gente olha para o Paraná e consegue sentir realmente esse orgulho, né, do Sim. trabalho que é feito e, enfim, né, da vontade que se tem de sempre estar, né, levando o melhor para a sua população, né? Os Sempre. paranaenses realmente são privilegiados. Sim, né, em nesse toda a nossa contexto. extensão territorial, somos sim privilegiados. E é interessante até falar, né, que não deixa de ter temática dentro do saneamento de energia limpa. A nossa companhia, né, de saneamento é uma referência sobre isso também, com novas tecnologias, não só hoje por meio do marco legal, do novo marco legal do saneamento, mas a importância hoje de tratamento de esgoto, né, da questão do desenvolvimento e a eficiência do lodo, que hoje pode estar sendo, né, retratado energia, como energia, né? Então tudo isso é muito importante para o nosso estado. Então é interessante também essa obra, né? Tá comentando sobre ela. Tive a oportunidade de estar sendo convidada aí para participar, e foi um Não por destaque. acaso também, né? Não por acaso, porque o currículo dessa mulher é fantástico, Não, né? E a gente sempre traz essa linguagem, né? A importância dessa teoria, mas a gente trazer para a sociedade e fazer essa gestão de pertencimento, né? Nós fazemos parte dessa construção do melhor desenvolvimento, e quando até nós falamos em saneamento, eu retrato ele não só, né, como muitas vezes retrata assim, saneamento é saúde. Saneamento é saúde, mas é desenvolvimento hoje industrial das cidades. Ele é a base de qualquer qualidade de vida, de bem-estar. Exatamente. Né? Exatamente. Não dá para pensar em bem-estar sem saneamento básico, né? Não tem tem conta como. que não fecha, né? Não fecha. E não é só saúde. E um tema hoje que a gente vem retratando também por base do saneamento é a lei da saúde única. E o estado do Paraná vem sendo também uma das pioneiras a retratar grandes projetos dessa participação, que a saúde única traz o contexto do ambiental, do sujeito homem e os animais. Então seria esse trabalho. Por exemplo, hoje a gente sabe que a mudança climática vem trazer grandes problemas sobre zoonoses. Sim. Né? Desmatamento, enfim, aumento de população. Então, a saúde única é um tema também a ser tratado de grande importância dentro da complexidade ambiental. Com certeza, que daí vai refletir também naquele outro aspecto que nós conversamos, né, que a gente falou anteriormente, que que sempre tem uma simbiose, né, entre todas as áreas, independentemente de eu estar lá dentro do universo jurídico, que por si só já tem toda uma diversidade, né, de áreas, mas todas elas acabam se sincronizando com a geografia, com a sociologia, com a economia, porque não dá para a gente pensar de forma isolada, até porque dentro do artigo 225 da Constituição, como você bem ponderou aqui na nossa conversa nos bastidores, né, Dani, a gente tem que preservar esse meio para as presentes e futuras gerações, né? E como fazer isso se a gente não envolver toda a sociedade? E todos os agentes, sejam eles de quaisquer áreas. Né? Então, por isso a integração, esses projetos todos, o federalismo, como você abordou muito bem no primeiro bloco, que fazem a diferença aqui para a gente começar a pensar nesse conhecimento transferido, nessa conscientização, nesse exercício diário que nós temos que fazer como cidadãos que somos, para a melhoria do nosso meio ambiente, para a preservação dele, justamente. Sim, com certeza. Né? Para a nossa preservação, né? Para a nossa qualidade, né? É pensar que hoje nós temos grandes impactos sociais, econômicos, ambientais, a diversidade da problemática hoje causada pela questão hoje das emergências climáticas, vamos usar esse termo, né? Nos traz grandes impactos. Se a gente for mensurar pelo lado econômico, quais são as preocupações hoje, como a nossa referência de agricultura, a própria saúde, né? Uma referência hoje que o clima de manhã, claro, Curitiba, como eu mencionei, eu não sou daqui, mas Curitiba, por mais que tenha uma referência, olha, tá de manhã, tá chovendo, à tarde tá calor, enfim, mas isso hoje tá virando uma situação preocupante. Sim.
porque são extremos, né? É. São extremos que muitas vezes Difíceis não de administrar. Sim, difíceis. E aí a situação da complexidade. Hoje a questão da saúde se torna também, né? Que não Sim. deixa de ser o próprio Covid, que Uhum. provavelmente existem linhas de pesquisas que ele possa ter sido, né, Em decorrência devido dessas a alterações uma climáticas, uma enfim. problemática ambiental, Uhum. seja do ambiente natural construído, a questão hoje, né, acho que os biólogos vão até nos melhor retratar a situação, mas é uma população crescente e que muitas vezes a gente fala desse saneamento ambiental, desses cuidados ambientais, que a gente teve que entrar no básico, vamos dizer, na época do Covid, lavar as mãos. Sim. E que hoje, muitas vezes, isso é um hábito que nós precisávamos realmente ter dado continuidade, né? E a gente vê pelas estatísticas aí que o pessoal já foi um pouco abandonando de novo, sim, né? Tá né? tranquilo de novo. E é um cuidado de ambiente, né? Exato. Porque muitas vezes, né, hoje no nosso dia a dia, aumento populacional, né? Consequentemente, isso a biologia nos explica perfeitamente com todos os impactos que possam vir ser gerados aí. Exatamente. Tá aí porque também da gente pensar na sincronia de tudo isso que a gente está falando, né? Da realmente da importância de cada área aqui, né? Por exemplo, agora a Dani falou da biologia, né? A gente tem que pensar tudo isso em conjunto. Mas antes da gente continuar aqui, então, eu vou chamar o meu querido amigo Gabriel Hermes, da Orquestra Nova, trazer um pouquinho do seu brilhantismo aqui para nós, participar conosco um pouquinho dessa carreira maravilhosa, de tudo que vem produzindo na arte, na música, com essa equipe, com todos esses profissionais, esses músicos que se doam e sempre trazem para a gente o belo, aquilo que a gente pode sempre permitir brotar dentro de nós, aquela esperança em dias cada vez melhores. Vamos lá? Voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje para falar de uma revolução aqui na negociação imobiliária, quando a gente fala sobre o pagamento do preço durante ali aquele momento tão especial da assinatura da escritura pública, né? Você que está aí normalmente, né, sempre questionou, poxa vida, né, como é arriscado esse negócio de eu ter que pagar por uma obrigação que eu nem sei se o vendedor vai assinar, eu pago o preço, mas e se ele não assina, como é que faz, né? Isso sempre foi o calcanhar de Aquiles na negociação imobiliária, porque a gente sempre teve que cuidar muito desse ponto para que não houvesse nenhum problema lá na hora da assinatura da escritura pública, porque senão quem vende assina e quem está comprando não paga, ou então paga e quem está vendendo não assina e gera um maior imbróglio. Então, nesse sentido, agora a gente tem o provimento 197 de 2025 que estabelece, então, aí a possibilidade de que o cartório fique, então, responsável, possa, então, receber esses valores, administrar, fiscalizar e também não só os valores, mas também seja o guardião dessas disposições contratuais que estão sendo celebradas entre comprador e vendedor para que tudo seja feito em conformidade com a lei e especialmente aqui com esse provimento 197 de 2025. Gente, a gente vai ter realmente aí uma praticidade, uma segurança jurídica muito grande com esta conta vinculada que se chama conta escrow. Então, a partir disso, o cartório ele vai velar, ele vai cuidar dessa negociação, ele vai, então, a partir desse momento, guardar esses valores e esses valores serão liberados única e tão somente quando houver aí a segurança necessária, quando o cartório, então, se certificar que os impostos foram pagos, que as cláusulas estão redigidas corretamente, que não há nenhuma insegurança, que não há nenhuma ilegalidade. Inclusive, se houver qualquer tipo de prática que minimamente possa deflagrar alguma irregularidade, alguma má-fé, algum tipo de fraude, ele deverá elaborar uma ata na qual ele poderá, então, dizer que esta operação não se perfectibilizou em virtude de alguma situação que não estava compatível com a norma. Então vejam o quanto a gente avança nesse cenário jurídico agora, na negociação imobiliária, na compra e venda, e o quanto a gente aperfeiçoa também essa questão toda que circundava aí a negociação, o medo, enfim, de se pagar por algo e não receber, ou mesmo entregar algo e não receber por isso. Então, gente, a partir de agora, saibam, é uma grande novidade,
com esse provimento, a gente vai ter segurança nas negociações imobiliárias e a gente vai saber que realmente tudo que for feito, que envolver essa celebração desse negócio jurídico, ou seja, essa outorga dessa escritura pública, vai realmente estar sendo amparado pelo cartório, que vai ser o guardião tanto do contrato em si, das cláusulas, de todas as questões que regem essa negociação, como também do valor a partir dessas contas vinculadas que serão abertas diante de convênios celebrados com instituições financeiras para poder, então, guardar esse dinheiro, esses valores, para que não haja nenhum desvio, nenhum tipo de situação que inviabilize o negócio ou traga qualquer tipo de prejuízo para as partes. Espero que você tenha gostado dessa informação e especialmente, gente, que isso tenha sido útil para você, porque tudo que a gente faz aqui é para que você tenha cada vez mais acesso, que você se aproxime cada vez mais do direito imobiliário, que é parte integrante aí da sua vida e do seu cotidiano. Gente, nós precisamos aqui falar de um queridinho da Pharmacy, que a minha querida amiga Daisy Thompson vai falar sobre, porque, gente, realmente é algo assim que transforma. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos um elixir com 15 óleos botânicos especiais que vão cuidar desde o nosso couro cabeludo até a ponta dos nossos pés. Ele vai desacelerar o nosso envelhecimento. Então, esse produto, olha a beleza desse produto. Olha isso. E você passa nas suas mãos, você aplica delicadamente na sua pele. Vamos realmente ter um envelhecimento saudável, que é isso que a gente procura ter aqui, né? Esses produtos da Pharmacy realmente representam tudo isso pra gente, beleza e saúde. E aqui você encontra realmente esse grande custo-benefício e esse resultado incrível e satisfatório para a sua vida, não é? Isso mesmo. É isso. Quem tem Pharmacy tem saúde e tem beleza.
Voltamos então com o nosso último bloco aqui, com a Daniela Miranda, falando sobre questões tão importantes e tão necessárias aqui para que a gente possa realmente tomar atitudes, né, Dani? Acho que também faz parte da nossa vida, daquilo que nós temos como cidadãos que somos, Sim, né, dentro do sim. nosso contexto social, né, dessa dinamicidade, né, que envolve o viver em sociedade, né? Sim, sim. Então, quando a gente fala sobre isso, acho que um ponto bem marcante e precisa ser dito aqui é a importância do planejamento urbano, né? Porque a gente está vendo o crescimento das cidades, Curitiba é um grande exemplo disso, Sim. né? A gente vê Curitiba cada vez, né? Os arranha-céus, né? Chegando, Isso, né? sim. Muita gente, enfim, aí morando mais pertinho um do Um do outro. E o impacto disso tudo, hein, Dani? Como é que fica? Conta pra gente aqui. Pensamos que será grande, né? Uhum. Nós sabemos da importância do planejamento urbano, como a gente até comentou algumas situações, né, no primeiro bloco, de tamanha e extrema importância de se pensar, como você começou a mencionar. Uhum. Poxa, vamos estar todos morando aí agrupados, mesmo independente de se são grandes arranha-céus, são grandes... Mas essa preocupação, a gente traz um link de fatores, né? Impermeabilização, arborização, saneamento, a questão climática, né? Porque tudo isso são arranjos onde a gente está ali impregnado de armações, de prédios. Muitas vezes esse choque térmico, vamos assim dizer, ele vai causar grandes impactos. Imagine o próximo verão, né? A gente já sabe que os verões são aí ocorridos grandes chuvas, né? E a gente tem visto aqui em Curitiba... De 3 verões para cá, pelo menos, sim, tá uma loucura, né? Tá. Curitiba já não é mais a mesma. Já não é mais a mesma. Eu não sou curitibana, como já mencionei, mas eu até, muitas vezes, alguns colegas de outros estados, olha, eu tô com medo de ir para Curitiba por causa do frio. Eu falei, olha, eu não sou curitibana, estou aqui há um pouquinho mais do que 8 anos, mas a gente já percebe essa diferenciação, essa questão do desequilíbrio climático, né? Tão importante. E aqui, nesse momento, nós não estamos como ambientalistas, mas é pensar nesse equilíbrio, né? Um planejamento urbano, quando ele é sustentável, né? Curitiba é uma referência, vamos dizer, que é uma cidade... Sim, né? uma cidade modelo, uma cidade né? modelo, uma cidade City, né? Que a gente sabe. Com grandes parques, tanto que eu já aproveito aqui para convidá-los antes da gente comentar no tema, mas agora dia 28 nós temos também o 7º Simpósio Nacional de Wetlands, que é drenagem urbana. Sabemos que Curitiba é uma referência sobre essa temática, e a própria Agência Nacional de Águas, nas suas normativas, no seu desenvolvimento de normativas para drenagem urbana, ela destaca Curitiba, né? Sabemos que os nossos grandes parques aí, eles são grandes... O próprio Barigui, né? O Barigui, o Bacaxiri, entre outros parques, eles têm essa função, além do lazer, né? Além da questão realmente também climática, né? Porque é onde nós temos arborizações, a arborização, nós sabemos dessa demanda, o quanto o clima é bom, o quanto é prazeroso, o bem-estar nesse espaço é importante, mas a referência de Curitiba, então, a gente, mais uma vez, né, convida para esse 7º Simpósio Nacional. E onde que vai ser, Dani? Vai ser no Politécnico, da Federal, né, dia 28, 29 e dia 30, teremos algumas visitas técnicas, uma delas será na Vinícola Araucária, porque ela tem uma grande wetlands ali dentro de toda a questão dos resíduos do aproveitamento, desde a questão das uvas, entre outras, porque eles têm restaurante, vale a pena conferir, né? Independente de estar participando do congresso ou não, mas é como já foi mencionado no início, né? Essa gestão de pertencimento, do nosso conhecimento, se faz muito importante para que a gente garanta, né, esse equilíbrio, né, esse bem-estar climático, essa importância hoje do planejamento urbano, que nos refere, como foi dito, né, Curitiba uma referência com seus parques, entre outras demandas aí que nós temos, né, a questão de campanhas de resíduos, toda uma outra... Que é bem, inclusive, né, desde a década de 90. Desde a década de 90 já é referência, desde que se iniciou os grandes marcos, né, ambientais, né, sendo na educação, seja aí em todas as diretrizes e políticas públicas sobre a questão ambiental, Curitiba sempre foi referência, né. Então é nesse sentido que a gente pensa, né, hoje
quando a gente fala da mudança climática, né, das emergências climáticas sobre mitigação e adaptação, é sobre esse tema que a gente pensa no desenvolvimento desse novo planejamento urbano. Né? Como que nós podemos trazer para os nossos planos diretores essa temática? Como que nós vamos pensar nessas ilhas, né, muitas vezes de calor que pode estar ocorrendo, então a importância hoje que Curitiba traz na referência nos seus parques é uma grande diferença, tanto que a gente pode ver que o curitibano chega no final de semana, as referências para ele é tão próximo ao litoral, mas nós temos esses grandes parques, né, que lotam, né, final de semana. Que esse conforto ambiental é nítido que a gente percebe, né, pelo uso desses espaços, né. Então o planejamento urbano e sustentável hoje vem trazer políticas para que se traga esses arranjos realmente de uma forma mais organizada, de pensar em impermeabilização, de pensar na questão de aproveitamento de água, entre outras tecnologias, que nós possamos realmente garantir todo esse conforto e pensar como uma adaptação e também como uma mitigação climática, né, sobre os impactos climáticos que nós estamos passando. É verdade, olha, é muita coisa aqui para a gente falar que realmente faz a gente refletir e ver o quanto é importante a gente pensar no todo, né, porque uma situação específica pode reverberar em tantas outras, né? Sim. É uma política urbana, é questão viária, inclusive você acaba, né, tendo impacto, inclusive, né? Essas construções, quando a gente encontra muitas ali, será que de repente se pensou, né, no impacto que vai ser causado, o trânsito, no tráfego todo ali que vai ter na região? Então, tudo isso a gente tem que pensar porque pode trazer uma repercussão a emissão grandiosa. do CO2, né, pela própria questão do transporte, e hoje também Curitiba não deixa de ser uma referência, né, que nós acredito que em breve estaremos aí com esse super transporte público pois que vai ser, né, que o governador inclusive já noticiou, sim, né? Sim, e isso que nós já temos até alguns ônibus, né, híbridos, que é de tamanha importância para a nossa questão de emissões, né, então o estado do Paraná, como sempre, como nós já mencionamos, é uma referência, né, o governador atual que está aí, Ratinho Júnior, ele vem realmente se destacando com todo esse planejamento do Paraná sustentável. Que bom, né, isso a gente vê que é um legado que vem sendo transmitido, né, sim. Sempre uma herança positiva, grandiosa, né, muito rica, da nossa política, né, dos nossos políticos, né, dos nossos governantes que realmente se preocupam com o nosso estado, com a nossa cidade. Isso é muito bom, porque além da qualidade de vida, né, que os paranaenses, os curitibanos, né, especificamente que nós estamos aqui, né, temos, nós também podemos, né, pensar que isso acaba sendo referência para outros locais também, e gera conscientização, gera tudo isso que a gente quer, né, esse impacto que é realmente positivo e que faz a diferença, né, para um mundo cada vez melhor, mais equilibrado, né, que a gente possa realmente fazer valer tudo isso que se estuda tanto na academia, né, Dani? Sim, e quando às vezes a gente fala, né, justiça ambiental, justiça climática, o quanto realmente o aporte hoje de se falar em justiça, que muitas vezes a gente vai pensar na questão de criminalidades, ou enfim, que não deixa também na área ambiental de ter os crimes também, ambientais, né? Mas quando a gente fala das emergências climáticas e desse processo da mitigação e adaptação, a importância hoje da justiça de pensar que realmente quando nós temos planejamento urbano sustentável, nós temos essa gestão, né, resiliente desse processo das cidades, das ruralidades, desse entendimento, com certeza é onde nós estaremos trabalhando a questão da justiça, né, muitas vezes de populações que não têm, né, estão em áreas de risco já, por vários motivos, né, mas a justiça ambiental é essa nova vertente, essa nova roupagem, vamos assim dizer, da importância do dia a dia, ela está presente e vem crescendo cada vez mais. Que maravilha. Bom, Dani, eu só posso te agradecer pela tua presença aqui no Direito e Justiça, fez a diferença hoje aqui para nós, né, trazendo essa temática tão importante e que realmente emerge, né, a gente tem que falar, realmente tem que trazer para o nosso público, para a gente refletir sobre os aspectos, né, que estão todo dia no nosso cotidiano e a gente não para pensar, né, então é tão bom a gente vir, refletir, falar e trazer para o nosso público realmente essa boa nova, essas informações, essa grandiosidade do teu trabalho, das tuas ponderações, enfim, de tudo isso que você vem fazendo no seu dia a dia, seja no trabalho, seja na pesquisa acadêmica, enfim, que só enaltece ainda mais quem você é e imagina e nos prestigia, né? Eu que agradeço.
Imagine, Débora, para estar aqui presente e poder ter esse espaço e trazer essa comunicação, como nós falamos, né? Uhum. Eu acredito que a importância desse, né, do programa em si, é a gente trazer que fazemos a gestão do pertencimento, estamos dentro desse espaço, dentro cada um da sua especificidade, mas realmente tratando o olhar do cotidiano, Isso. né? Fazendo a diferença. Fazendo a diferença. Então, eu onde que a gente agradeço. precisa, né? Muito obrigada, conte Imagina. conosco sempre. Seja sempre E aguardo por você segunda-feira, Aham. tá lá no Livraria Vila, lá no Pátio Batel. Com certeza, bom? estarei lá prestigiando também, né? Porque vale muito a pena a gente sempre estar assim envolvido e cada vez mais, né, conhecendo todo esse trabalho brilhante que está sendo desenvolvido justamente para evidenciar essas necessidades e tudo que há de melhor também, né? Tudo que há de novo para a gente ter um ambiente, um meio ambiente cada vez mais saudável, mais equilibrado, para nossa preservação, preservação de todos nós, como você bem colocou, né? Com certeza. Muito obrigada mais uma vez. Seja sempre muito bem-vinda e volte sempre que quiser. Com certeza, obrigada mesmo. Bom, eu, meu querido público, me despeço mais uma vez, com muita alegria sempre, de poder trazer para você, né, essa informação tão importante aqui, essa reflexão, que sempre nos torna um pouquinho melhor a cada dia, né? É tão bom a gente saber que a gente aprendeu, que a gente está realmente crescendo, né, com essas informações. A gente sempre consegue despertar para algo cada vez melhor. E você que está aí querendo se inspirar em alguém para o nosso programa também é isso. Se inspire nessa profissional que está aí hoje, porque ela realmente, além de fazer a diferença, né, na vida de tantas pessoas, traz esse brilho, esse olhar novo, essa perspectiva que a gente precisa ter, precisa realmente agora enxergar com esses olhos que realmente vão nos ajudar a ter um futuro ainda melhor, ainda mais brilhante e ainda mais saudável. Me despeço, deixando para você um grande abraço e desejando que você esteja aqui na próxima semana. Até lá!